doutor em Direito pela PUC de São Paulo, além de autor de uma importante bibliografia sobre direito constitucional, Michel Temer começou sua vida pública como procurador. Era 1970. De lá para cá, foi procurador-geral do Estado, 2 vezes secretário de Segurança Pública e secretário de Governo de São Paulo. Incentivado pelo então governador Franco Montoro, começou sua vida parlamentar como deputado constituinte, momento em que seu nome desponta como jovem liderança do PMDB de Ulisses Guimarães. Foi o início de uma trajetória que levou Temer 3 vezes à presidência da Câmara Federal. Em 2009, foi apontado pelo DIAP como o parlamentar mais influente do Congresso Nacional. Márcia Semer tem a honra de receber o vice-presidente da República, Michel Temer. Está começando Argumento, Advocacia Pública em Ação. Doutor Michel, é um prazer receber o senhor aqui no nosso programa Argumento para falar da advocacia pública. O senhor que é procurador do Estado de São Paulo aposentado e que militou fortemente na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Então, eu queria começar a nossa entrevista perguntando ao senhor por que o senhor quis ser procurador do Estado? Quer dizer, quando o senhor terminou a faculdade, o senhor prestou concurso, como é que foi? Olha, Márcia, em primeiro lugar eu quero cumprimentar todos os procuradores do Estado por seu intermédio, você que realiza um trabalho extraordinário em prol da elevação da categoria, né? Segundo lugar, o prazer de estar aqui neste programa para falar certa e seguramente a muitas pessoas, mas, entre tantos, certamente muitos procuradores do Estado, né? E para contar um pouco como é que foi essa história de eu prestar concurso para a Procuradoria, que se deu em 1969, né? Nós éramos muito amigos, eu, Celso Bastos, já falecido, e a Tereza Alvim. E nós resolvemos, quando saiu um edital de concurso da Procuradoria, estudarmos juntos, acabamos estudando juntos naquela época e prestamos o concurso, já que a Procuradoria, desde aquela época, era muito reconhecida como um órgão jurídico da melhor qualidade, né? E logo depois, acho que em 69, 70, eu fui nomeado e fiz uma carreira que me agradou muito. Você sabe que desde o primeiro instante, eu já militava na área de direito público, mas o procurador-geral na época me mandou para o setor de mandado de segurança, que foi uma coisa muito útil para mim, até um aprendizado, porque você passava da teoria, digamos assim, para a prática, né? E os mandados de segurança traziam os mais variados temas jurídicos, né? Foi assim que eu comecei na Procuradoria, onde fiz graças a Deus, uma boa carreira, né? E sempre fazendo uma fraternização muito grande com os colegas procuradores, né? Não, o senhor tem uma carreira política espetacular, muito profícua, e muita gente não sabe, né, que o senhor é um servidor de carreira, concursado, que foi procurador do Estado muitos anos, que militou na banca da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo por muito tempo, né? E o senhor poderia nos contar também, porque o senhor foi por 2 vezes procurador-geral do Estado de São Paulo. E como isso aconteceu na sua vida, enfim... Foi o seguinte, né? Eu em 1982... eu fiz a campanha do governador Montoro, né? E ele era professor da PUC de São Paulo, onde eu também lecionava. E quando ele foi eleito, ele chamou o Zé Carlos Dias para ser secretário da Justiça. E a Procuradoria, naquele tempo, era vinculada à Secretaria da Justiça. E quando ele pediu um nome para procurador, o geral, o Zé Carlos lembrou-se do meu nome, ele me conhecia muito bem, logo aceitou e me nomeou procurador-geral do Estado. Mas eu fui, nessa ocasião, procurador por apenas 9 meses, porque 9 meses depois, surpreendentemente até, ele me telefonou dizendo: ó, Temer, e naquela época, naqueles 9 meses, passaram 2 secretários da Segurança Pública, né, que ficaram pouco tempo. Era um momento até um pouco complicado, né? Conturbado, difícil, né?
E ele me telefonou e me disse, Temer, você vai ser secretário da Segurança Pública. Né? E eu até me surpreendi muito, porque eu nunca militei na área de direito penal, militava na área de direito público, né? direito constitucional especialmente. E até só para contar um fato curioso, naquele momento eu disse, governador, mas eu não milito na área do direito penal. Para ser franco, eu não sei nem onde é a Secretaria da Segurança Pública, né? Mas ele me disse, olha, Temer, eu não preciso de um policial lá, eu preciso de alguém que consiga unir as duas polícias, polícia militar, polícia civil, enfim, de um secretário sob o foco administrativo. E quanto a não saber onde é a segurança pública, você passa na casa do Zé Carlos Dias, que o Zé Carlos vai dizer para você onde é. E, sequencialmente, eu me candidatei à Assembleia Constituinte, fui para a Assembleia Constituinte. Em 90, na eleição de 90 para 91, eu fiquei na suplência, né, no início. E ficando na suplência, o Fleury, governador, ele me nomeou novamente Procurador-Geral do Estado. E nomeando Procurador-Geral do Estado, porque eu havia trabalhado muito na Constituição, na Constituinte de 88, para que o Procurador do Estado ganhasse estatura constitucional. E isto foi inserido no texto constitucional, como também a figura do advogado, né, indispensável à administração da justiça. Foi um trabalho, eu era da área jurídica, foi um trabalho que eu fiz na Constituinte. Então, o Fleury, eleito governador, me chamou para ser Procurador-Geral do Estado. Eu estava lá no suplência, aceitei a Procuradoria, voltei para a Procuradoria, mas curiosamente fiquei mais 9 ou 10 meses, porque logo depois ocorreu aquele episódio do Carandiru e o governador, o então governador Fleury, me chamou e disse, Temer, eu preciso de você para a segurança pública, porque aquilo ficou muito tumultuado e você já tem experiência, etc. E lá fui eu para a Secretaria da Segurança novamente, já a esta altura tendo assumido o cargo de deputado, porque houve afastamentos, etc. E eu assumi, já tinha assumido também, estava assumindo o cargo de deputado federal, não é? Mas me afastei da Câmara e fiquei na Secretaria da Segurança Pública. E eu creio, viu, Márcia, que, e digo isso com muita alegria, né, porque eu pude fazer boas coisas para a Procuradoria. Primeiro, como eu lhe disse, na Constituinte, a elevação do procurador ao cargo estrutural do Estado, que era a sua inserção no texto constitucional. E na segunda vez que eu fui procurador-geral, eu me lembro que nós conseguimos a autonomia da Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria ganhou status de Secretaria de Estado, tornou-se autônoma da Secretaria da Justiça, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, havia o velho problema salarial, né? Sim. Nós ganhávamos um fixo e a verba honorária. Sim. Mas eu tratei com o governo, na época, para que o governo pagasse o equivalente a 3 vezes a verba honorária. E naquele momento, o governo, percebendo que os procuradores ganhavam mal, acedeu, concordou em que se desse este pagamento em triplo, né? Que é uma coisa, convenhamos, que foi muito útil ao longo do tempo. Então eu tenho, como você lembrou bem, uma carreira, uma passagem muito próspera pela Procuradoria, né? E pude também retribuir a ela fazendo essas coisas que eu disse que acabei fazendo, né?
voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. E o que levou o senhor à atividade política? Qual foi o motor aí que o tirou não tirou, mas enfim, levou a querer ser um parlamentar, a buscar votos, a trabalhar numa outra área pública, né? Porque a advocacia pública é um trabalho público. Claro. E a atividade de parlamentar, de político também, né? Olha, eu comecei minha carreira política muito cedo, porque quando entrei na Faculdade de Direito, eu logo no primeiro ano, 18 anos de idade, fui eleito segundo tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de Agosto, né? E depois eu me preparei para ser candidato à presidência do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que era um cargo do quarto ano da faculdade, né? Você só poderia ocupar no quarto ano para exercê-lo no quinto ano. Então eu fiz muita política acadêmica, mas eu me formei em 63, colei grau em março de 64. Logo depois veio o golpe, a Revolução, não é? E daí eu me afastei e fui fazer a vida profissional, que até foi útil, porque pude advogar, ser procurador de Estado, me doutorar pela PUC de São Paulo, etc. Foi uma coisa muito útil. Mas a minha vida política externa, digamos assim, ela acho que começou mais por este fato que eu lhe contei, quando o governador Montoro me nomeou procurador do Estado e, sequencialmente, secretário da Segurança Pública, né? Tanto quando surgiu a Constituinte, a ideia era interessante, era que você ia ser deputado federal, mas mais do que deputado federal, ia ser um deputado constituinte. Como eu era da área de direito constitucional, muitos me entusiasmaram, o governador inclusive, a me candidatar. E daí eu fui com a ideia de que eu ficaria apenas na Assembleia Constituinte, naquele mandato, e depois voltaria para a minha vida profissional. Mas é interessante, a vida tem outros desígnios, né? Então eu fui para lá, tive uma atuação muito intensa na Constituinte, porque afinal tinha muitos aspectos técnicos, né? E eu pude colaborar razoavelmente. E depois que entrei lá, interessante, as coisas foram acontecendo de uma forma que não me deixaram mais sair de lá. Até que eu fosse eleito 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, né? E agora vice-presidente da República. Pois é, né? O senhor é o procurador do Estado mais ilustre entre todos os procuradores do Estado. O mais ilustre, viu, mas é aquele que está lá na banca, aquele que está trabalhando, aquele que está peticionando, né? Aliás, a ele é que eu rendo a minha homenagem. Nossa, nós todos que estamos aí na banca, na labuta, agradecemos, viu, doutor Michel? Mas eu queria colocar mais uma questão para o senhor. Hoje em dia, o Estado é tido como um grande litigante. O que o senhor acha do Estado atuar, ou das procuradorias, da Advocacia Geral da União, atuarem de forma preventiva, quer dizer, tentando fazer um contencioso administrativo, até pelo Estado ter poder de polícia e ter uma série de atributos que lhe permitiriam? Como o senhor vê essa possibilidade? Eu acho muito útil, viu? Você sabe que quando eu fui procurador-geral na primeira vez, no governo Montoro, havia o mesmo problema. Litigância intensa do Estado, né? E você sabe que lá na Procuradoria, no meu tempo, era assim. Para você não recorrer para um tribunal superior, você precisa representar para o subchefe encaminhar a representação para o chefe, o chefe encaminhava para o procurador-geral. Então dava mais trabalho, muitas vezes, você fazer a representação para não recorrer do que recorrer. Então, no geral, os procuradores recorriam. E com isso, os tribunais até davam umas pancadinhas na Procuradoria, dizendo que o Estado, depois de várias decisões, ainda continuava a recorrer. E eu fui ao governador e disse: olha, governador, se nós tivéssemos aqui um despacho normativo autorizando que em certas matérias pudesse haver desistência dos recursos, nós ganharíamos muito em favor, na verdade, do povo, do contribuinte, né? Mas também em favor da agilidade do Poder Judiciário. E o governador logo aceitou isso daí, eu fiz uma representação e ele expediu uma normatividade que permitia não recurso em certas matérias e até desistência de várias propostas. Com isso nós eliminamos, na época, eu não me lembro, mas eram milhares de recursos que ficaram prejudicados
para benefício do andamento do judiciário. Primeiro ponto. Segundo ponto, esta questão da Procuradoria, da Advocacia Geral da União, poder atuar preventivamente, como você diz, é muito útil, porque a tendência hoje é exatamente essa. Você veja que hoje há o chamado juízo arbitral, que foi uma coisa estabelecida por lei, não é? Como há na Justiça do Trabalho hoje, há muitas aquelas coisas da conciliação. Sim. Quer dizer, você mesmo antes de ir para o judiciário, né, você pode conciliar nos sindicatos, etc. Ora, a Procuradoria e a Advocacia Geral da União estão habilitadíssimas para fazer acordos prévios impedindo que se vá ao judiciário. Impedindo-se no sentido material, porque Sim. Juridicamente você não pode impedir, Lógico. já que a Constituição assegura a todos o acesso pleno ao Poder Judiciário. Mas seria extremamente útil porque reduziria o número de ações e, em consequência, diminuiria a litigiosidade que normalmente prejudica socialmente o país, né? Eu acho muito útil. Se eu puder apoiar essa tese, eu apoio com muito gosto. E até eu acho que privilegia a ideia do Estado ético, né? Porque na medida que o próprio Estado pode reconhecer determinado direito do cidadão, por que não o faz, né? Já poderia fazer de antemão sem necessidade de se bater à porta do judiciário. Se bem, né? que hoje, Márcia, as pessoas têm muito medo, porque, no geral, se você fizer acordos, independentemente de uma sentença judicial, você sabe que vem críticas, às vezes mais críticas, né? Dizendo que né? As pessoas têm medo. Eu vejo hoje, mesmo nos ministérios, nas secretarias, os diretores, eles têm medo de assinar alguma coisa, porque vem uma ação popular, vem isso, vem aquilo, acho até uma coisa útil, né? Não estou desmerecendo este fato, que é um fenômeno da participação, digamos, de todos no controle fiscalizatório dos atos do poder público. Mas como às vezes há um certo exagero, as pessoas têm medo disso. Então eu não sei como é que seria, por exemplo, a Procuradoria fazendo um acordo que pudesse eventualmente, num dado momento, ser apodado de prejudicial para o Estado, e daí o pobre do procurador ou do procurador-geral seriam apenados, né? Quer dizer, você fez um acordo lesivo, etc. Mas eu acho que isso não significa que não se deva caminhar por esse setor essa situação importante. de insegurança existe mesmo, né? Uma coisa disseminada, até porque há muita desconfiança do setor público, né, no Brasil, né? O setor público é sempre considerado de antemão, muitas vezes, culpado. Então, a gente, de fato, sofre com isso. Mas, não obstante isso, a Procuradoria do Estado, as procuradorias, a Advocacia Geral da União, são órgãos de controle, né? Assim como as corregedorias, a Corregedoria Geral da União, a Corregedoria Geral da Administração, a advocacia pública tem essa função de controle. O senhor começou a falar um pouco aí sobre a área consultiva. O senhor poderia desenvolver um pouco, quer dizer, o papel de controle do procurador, do advogado público nesse trabalho de orientação do administrador? É um trabalho importante. Eu acho que é um dos principais papéis da Procuradoria, não, Márcia? Porque, como eu disse, ele é um orientador para o administrador público. O administrador não está obrigado, naturalmente, a acompanhar o parecer, mas a regra é acompanhar o parecer, até porque eu já verifiquei episódios dessa natureza. Muitas vezes há uma confusão, uma complicação administrativa qualquer, e o administrador, não, eu me baseei no parecer jurídico, não é? Então o parecer jurídico também é uma âncora muito sólida para o administrador não ser depois acusado deste ou daquele mal feito, não é? Por isso que o parecer jurídico é uma coisa muito importante, é uma relevância extraordinária para a administração pública. E eu, desde os meus tempos de procurador, me lembro que as consultorias funcionavam com muita eficiência. E até interessante, os consultores, no meu tempo era um pouco assim, os consultores tinham um certo status um pouco mais, mesmo dentro da procuradoria, um status um pouco mais elevado. Segundo grau de jurisdição. Segundo grau de jurisdição. Era uma coisa assim, né? Embora todos os setores fossem importantes,
mas esse era tido como uma coisa mais nobre, digamos assim, da Procuradoria, né? É uma função importantíssima. E o administrador público deve guiar-se sempre pelo parecer, jamais desviar-se do parecer. Ele pode até fazer ponderações, né? Quem sabe num despacho, dizer, olha, examine esse aspecto, etc. E se a Procuradoria modificar o seu entendimento, enfim, ele sempre deverá seguir o parecer da Procuradoria, da Consultoria. Dr. Michel, o senhor sabe que hoje em dia a advocacia pública tem se mobilizado e atuado aí de uma maneira mais orgânica na busca de um melhor posicionamento institucional, né? Então, nós temos a advocacia pública, a Advocacia Geral da União, as procuradorias dos estados, a advocacia, enfim, nós somos considerados funções essenciais à justiça, assim como o Ministério Público e a Defensoria Pública. Essas duas outras instituições, elas têm um arcabouço institucional diferenciado com relação às procuradorias dos estados, à advocacia pública, na medida em que tem maior autonomia, constitucionalmente reconhecida, tem também a escolha, né, do seu chefe dentre os integrantes da carreira, por lista tríplice a ser escolhida aí pelo chefe do executivo, e há um movimento dentro da advocacia pública para que a advocacia pública atinja também esse patamar institucional, porque não haveria motivo de ter um tratamento constitucional diferente das outras instituições que são função essencial à justiça. O que o senhor acha dessas iniciativas da advocacia pública? É um tema muito delicado, né, Márcia? Eu reconheço, embora eu acho que a Procuradoria deve ter autonomia administrativa, por exemplo, financeira, acho que é uma coisa razoável. Agora, a vinculação da Procuradoria ao Executivo, uma coisa importante, quer dizer, afinal o procurador, isso não nos desmerece, é um agente do Poder Executivo. Sim. Não é? É diferente do Judiciário, não é? Que é um outro poder. O Ministério Público, de qualquer maneira, ele tem hoje atribuições que, quando você vai examinar o texto constitucional, ele tem as mesmas atribuições, prerrogativas que tem o Judiciário. Eu até costumo, às vezes eu falo para o Ministério Público e digo, olha, vocês se constituem num outro poder, num quarto poder. A consequência de ser um quarto poder é que tem os mesmos deveres institucionais dos demais poderes do Estado. No caso da Procuradoria, se lhe dá uma autonomia absoluta, né, creio que pode criar algum embaraço para a administração pública, porque todo o nosso raciocínio aqui tem sido o seguinte: a administração pública se guia por aquilo que o procurador, a procuradoria sustenta, né? De um lado. De outro lado, o procurador é quem defende e aciona em nome do Estado. Então, a vinculação é muito profunda. Eu não estou desmerecendo a tese, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser muito bem equacionada, muito bem meditada, porque à primeira vista me parece que esta autonomia do mesmo teor, por exemplo, do Judiciário, me parece complicada, me parece difícil. No teor da Defensoria, talvez fosse mais... A Defensoria conseguiu essa autonomia, né? Conseguiu, tem um regime próprio e tudo isso, né? Tem regime próprio. Porque a Defensoria, você veja que estava com a Procuradoria, né? Estava com a Procuradoria, é a mesma... A Defensoria é uma costela também, aí da nossa... aqui em São Paulo, né? Em outros estados tem uma realidade diferente, mas aqui em São Paulo era uma parte da nossa Procuradoria, né? A Defensoria cumpre um papel que a Constituição entrega ao Estado, né? Sim. A assistência jurídica aos necessitados, diz a Constituição, né? Também ela está muito vinculada, no caso, ao Executivo, né? Houve esta conquista, eu não sei bem quais foram os fundamentos,
mas a sua vinculação também com o Executivo é razoavelmente forte. Até reconheço que a Procuradoria, por estas razões que eu apontei, contencioso, consultoria, tem um vínculo ainda maior com o Poder Executivo, né? Sim. O vínculo é bem maior. Mas também faz a defesa do Judiciário e do Legislativo, né? Claro, Na verdade, claro, como o senhor disse, é uma claro. Procuradoria do Estado, né? Não é do governo. Bom, doutor Michel, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria agradecer mais uma vez imensamente a sua presença, desejar ao senhor uma profícua gestão na vice-presidência da República, dizer que todos os procuradores do Estado aqui de São Paulo, que foram seus colegas, evidentemente torcem pelo seu sucesso, pelo sucesso do governo, que será o sucesso de todos nós, né, de todos os brasileiros. Então, muito obrigada, parabéns por sua trajetória, sempre mirando aí a legalidade, a impessoalidade, enfim, dentro dos princípios constitucionais que regem a vida pública brasileira. E quero, então, convidar a todos para que estejam conosco no próximo programa e na próxima semana, agradecendo àqueles que nos assistiram. Muito obrigada.